Fala, nação rubro-negra, estamos chegando aí para mais um vídeo aqui no canal Fla Cegueta. Meu nome é Fábio Saoza, deficiente visual e analista de futebol. Sejam todos muito bem-vindos para a gente poder acompanhar um pouquinho mais do nosso clube de regatas do Flamengo, né? Nosso Mengão, top das galáxias. Vamos lá, gente, ó, informação, sei que a Copa do Mundo está batendo as nossas portas, mas vamos lá, Campeonato Carioca, é isso aí. Senhor Rubens Lopes foi eleito pela 7ª vez presidente da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. 7 anos, meu irmão, vai comandar o futebol, vai seguir comandando o futebol do Rio de Janeiro pelos próximos 4 anos, meu irmão. Esse cara deve ser muito bom. Deve ser muito bom, porque ele foi reeleito com unanimidade de votos. Foram 91 votos aptos, né? 91 votos válidos, 91 clubes chancelados para votar. Ele conseguiu 91 votos. É muita coisa, né? Cara, vamos lá. 20 e tantos anos, 7 mandatos, tá, enfim, 24, né? 24 anos, agora mais 4, vai somar-se 28. Rubens Lopes, que é médico de formação, foi presidente do Bangu e ele sucedeu o Eduardo Viana há 20 e tantos anos atrás. Eduardo Viana, que era conhecido como Caixa d'Água, ficou à frente da FERJ por 22 anos. Agora o Rubens Lopes, pra lá de 20 cacetado, vai para 28, né? Como é que pode, né, cara? 2 presidentes tomando quase que uma vida inteira, somando o tempo de 2, 40, sei lá, 60 anos de 40, 50 anos de trabalhos prestados, né? Serviços prestados ao futebol carioca. Agora, quero trazer aqui uma reflexão. Tanto Eduardo Viana Caixa d'Água, agora como Rubens Lopes, foram 2 presidentes exemplares para o futebol do Rio de Janeiro. Só fica a pergunta, como é que anda o Campeonato Carioca na tua opinião? Só pensa um pouquinho e responde para mim. Vamos lá, gente, ó, like no vídeo, inscrição no canal Fla Cegueta, compartilhamento do mesmo, comentários acerca, ó, já deixei uma provocação, quero a tua opinião, comenta aí. Dá aquela hypada, você tem 3 hypes gratuitos por semana. Para quem puder voltar a assinar o clube de membros, por gentileza, assine o clube de membros, é baratinho. Quem não quiser assinar o clube, mas quiser ajudar o canal de outra maneira, qualquerzinho por fora, que seja de 1, 5, 10 reais mensal, entre em contato aí através dos comentários que a gente desenvolve uma via pagável e sossegada para você contribuir com o projeto Fla Cegueta, que somente aqui no YouTube está há 4 anos, somando todo o tempo de YouTube, 7 anos, e todo o tempo de resenha esportiva desde 2006. É isso, então vamos lá. Tem os produtos que eu deixo vinculado aqui a este material, camisetas em sua maioria, caso você não queira nenhuma delas, e queira comprar um outro produto, acesse a plataforma via os anúncios que aqui estão descritos. Assim você faz a tua compra e garante uma pequena comissão para o teu parceiro aqui, Fábio Saoza. Vamos, gente, vamos falar um pouquinho mais de Flamengo, porque, sim, é muita especulação, é muito disse-me-disse, informações mesmo praticamente, sim, informações verdadeira para valer, assim, aquela coisa factual. Cara, a gente tá, assim, garimpando, porque estamos atravessando um período especulatório. Por exemplo, vamos lá, acabei de pegar uma reportagem aqui que foi publicada no portal do GE, Globoesporte.com, o qual eles sugeriam a seguinte provocação: 3 jogadores que o Flamengo pode tentar trazer nesta janela que, sei lá, talvez fortaleceriam o Mengão a partir da próxima metade da temporada. Aí eu fiquei pensando, vamos lá, vamos ver quais são essas velharias, né, que eles desenterraram dessa vez. Primeiro nome, vamos lá, um tal de Guido Rodrigues. Guido Rodrigues, volante, 32 anos, tá disputando a Copa com a seleção da Argentina. Esse cara tem carreira vasta na Europa. E, meu irmão, há quem diga que se o Flamengo fizer uma investida, talvez ele aceitaria o projeto rubro-negro. Ele tem, segundo a reportagem do GE, tem boa saída de bola, tem bom passe, não tem histórico grave de lesão, é um jogador disciplinado com pouquíssimos cartões levados. E assim vai, volante para lá de experiente. Tá aí o primeiro nome, Guido Rodrigues, o argentino. Segundo nome, é um sonho de consumo, pelo menos por parte da nação rubro-negra, que é o Paulo Dybala.
Paulo Dybala também tem 32 anos, né, 31 para 32. Cara, meia, ponta, atacante, fazedor de gols, campeão do mundo com a Argentina, só que vive um momento complicado na Roma, estar para deixar a Roma. Na verdade, ele vai deixar a Roma e pronto, né. É um sonho do torcedor, não o Flamengo, assim, aparentemente nunca esboçou nenhum interesse no Dybala, mas a torcida sim, porque quando a Betano chegou no clube, eles supostamente teriam feito uma promessa que ajudaria o Flamengo a contratar um grande jogador, coisa que depois foi desmentida pela própria casa de apostas, mas o primeiro nome que fora ventilado foi o do Paulo Dybala. Então estamos com esse sonho do Dybala no Flamengo desde que a Betano passou a patrocinar o Mengão como master. Será que rola Paulo Dybala? Ele é meia, mas ele é mais atacante de lado, né. E o terceiro nome também é um outro que alguns torcedores aplaudem, outros torcedores torcem seus narizes. É o atacante Roger Guedes, que está lá no futebol do Catar já há muito tempo. Roger Guedes, 30 anos, 31, por aí. O Dybala tem 29, o Roger está com 32. Esse atacante aí, segundo as análises feitas pela turma do GE, se enquadra exatamente naquele perfil que o Leonardo Jardim busca para o ataque rubro-negro, que é um atacante fazedor de gols, só que com uma movimentação um pouco peculiar. Pouco diferente do Pedro, bem diferente do Bruno Henrique e assim por diante. Não seria um improviso, um Roger Guedes é um falso 9. Não, Roger Guedes é 9. Só que é um 9 com características particulares. Tem uma profusão de gols lá no mundo árabe, tá jogando bem. Cara, e é isso. Sim, possa ser que isso gere um ranço por parte dos torcedores, mas, pô, tu quer botar outra velharia, veterano e etc e tal. Pô, pera aí, esses 3 nomes que o GE sugeriu, são 3 nomes, entre aspas, jogadores veteranos, um de 32, outro de 32, outro de 29, são veteranos, mas a gente tá pensando em reforçar o time para ser campeão. A gente não tá pensando em trazer esses caras para ganhar liga, ganhar corpo e fazer frente no Super Mundial em 2029, não é isso? Tu tem que fazer uma escolha, meu camarada. Quer rejuvenescer o time? Beleza, então você esquece jogadores com essa capacidade técnica. Sabe, Paulo Dybala, Roger Guedes e qualquer outro dessa faixa de idade. O próprio Douglas Santos, lá, lateral esquerdo, de 32. E assim por diante. Esquece. Vamos ficar naquela faixa etária de 22, 23 a 26. E, por consequência, serão jogadores com qualidade técnica inferior. Porque os jogadores dessa faixa aí que brilham, tá tudo na Europa, mano. Tá tudo na Europa e nenhum deles aceitaria largar seu projeto europeu para um Flamengo, com todo perdão ao nosso Mengão. Sabe? Então tem que fazer uma escolha. Quer jogador para reforçar e ajudar o Mengão a conquistar taça ano após ano, ou tu quer um projeto a longo prazo com menos qualidade técnica? Essa que é a questão. O Jorge Jesus deixou uma frase muito importante pra gente em 2019. Quando chegou Rafinha, quando chegou Felipe Luiz, cara, os jogadores veteranos, entre aspas, né? O Jesus falou: cara, eu monto o time pra ganhar a temporada. Eu não monto o time pra ganhar cancha pra 2, 3, 4. O meu time, ele tem prazo de validade. São 2 temporadas vencedoras, a gente vai trocando. Essa era a filosofia de trabalhar do Jorge Jesus. Deu certo em 2019, se ele continuasse no Flamengo em 2020, provavelmente também daria. Eu pensei assim: legal, Jesus, querendo ou não, tá correto, porque futebol é conquista. Futebol não é coisa de longo prazo, até porque tu vai pensar no Flamengo em 2029, só porque já tá com a vaga no Super Mundial. Não, tem que pensar no Flamengo agora, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e ano que vem também. E assim, passo a passo, competição após competição. Toda a taça que o Flamengo disputa, eu considero importante. Desde o Carioca, né, que a gente não ganha nada em termos de dinheiro, mas pelo menos em termos de cultura e provocação aos adversários, vale muito a pena ganhar um Carioca, né? Perde Carioca só pra tu ver que bicho que dá. Supercopa do Brasil, Recopa, qualquer coisa. Mengão tá disputando, tem taça valendo, tem que levantar. Então, assim, é montar time pra ganhar campeonato, ganhar taça. Nesse caso, jogadores na faixa de 30, 32 somaria valor técnico e muito valor técnico, sabe? Mas é isso, esses foram os 3 nomes apresentados pelo GE. E eu queria de novo saber a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha disso aí, cara? O Flamengo tem que ir por essa filosofia de montar o time para ser campeão e continuar time com prazo de validade, ou quer um projeto a longo prazo com jogadores com a idade bem reduzida, porém emergente, e também com projeção de crescimento, né? São 2 vias. Queria saber a tua opinião. Uma questão aqui, ó. O Flamengo tá não, né? Tem 6 jogadores chancelados ao Flamengo.
que estão sob empréstimos. E alguns deles já voltaram, né, ou já estariam voltando no meio do ano, como por exemplo o Lohan e o Ryan Lucas. Outros chegarão no Flamengo provavelmente no final do ano, caso seus clubes não queiram continuar com eles. Um ou outro sequer bate no ninho. Tipo Carlinhos, tá? Carlinhos, que o Flamengo emprestou para Remo, depois emprestou para não sei quem. Cara, não tem a menor condição de voltar ao Flamengo. O Flamengo já falou: se ninguém quiser, assim que ele for liberado, vou mandar para não sei da onde. Carlinhos não tem nada a ver com o Flamengo mais, tá? Mas é um jogador que ainda pertence a gente. Então, ó, Lohan, Ryan Lucas, Carlinhos. Outros 3 nomes. O Alan, Corinthians, Flamengo emprestou para o Corinthians e o jogador vive um momento água com salsicha, né? Água de salsicha, né? Na verdade, nem brilha, nem é um bagre, né? Uma baranga no Corinthians. Ele tem 22 jogos, com 12 como titular. Produção do Alan é aquela que ele produziu no Flamengo, é um volante como qualquer outro. O valor fixado para compra está em somente 2 milhões de euros. O Flamengo mandou o Alan para o Corinthians com empréstimo sem nada, o Corinthians não pagou nada pelo empréstimo, só arca com o salário do malandro. Caso o Corinthians queira, vai ter que pagar 2 milhões de euros. Ou seja, um cara que quando chegou no Flamengo lá em 2000, não sei quando, era cotado para a seleção brasileira, agora o Flamengo empresta de graça, se exime do salário e caso o Corinthians queira, vai pegar somente 2 milhões. Que prejuízo com o Alan, que queda técnica. Na verdade, o Alan acabou provocando, né? É uma queda muito absurda, cara. Então tá, Alan é um desses nomes. Deve voltar se o Corinthians não quiser. O que a gente faz com o Alan? Sei lá, deixa nos comentários. Então é Alan, Carlinhos, Lohan, Ryan Lucas e tem o próprio Matias Vini, emprestado ao River Plate. É outro que está com uma produção muito pouca. Ele jogou somente 14 vezes com a camisa do River, 10 como titular, as outras entrando. Olha aqui, 14 jogos, 10 como titular e 4 entrando ao longo da partida. É um sinal claro de que o jogador ainda não caiu nas graças dos argentinos. Provavelmente o River o libera, ou devolve, na verdade, não agora no meio do ano, talvez no final do ano. Até porque o River publicou uma lista aí com 8, 9, 10, 12 jogadores que estão na barca e o Vina não tá lá. Ele deve tocar com os caras lá até o final do ano, mas provavelmente será devolvido ao Flamengo. E o outro nome, cara, é o do Pedro Henrique. Aí esse sim é estrela, esse sim tem projeção, tem futuro. O volante do Paysandu, moleque talentosíssimo, que a gente comprou do próprio Paysandu, mas deixou ele lá para jogar a Série C. Acho que é a Série C, né, que ele tá de Paysandu disputa, Série B, enfim. Vai até o final do ano. No final do ano, o Pedro Henrique junta-se ao Flamengo e, a princípio, ele vai para o Sub-20, mas não dá para deixá-lo no Sub-20. Pelo talento desse menino, ele tem que estar entre os profissionais. Moleque bom, Pedro Henrique. Então, são jogadores que pertencem ao Flamengo, que, querendo ou não, já estão voltando ou que voltarão de forma imediata no final do ano. De novo, cara, Alan, Carlinhos, Matias Vino, Lohan, Ryan Lucas e Pedro Henrique. 6 jogadores nossos. Quem poderia continuar, né, dentro do Mengão e quem poderia de fato ir embora? Outra provocação. Vocês estão vendo que esse vídeo aqui é mais para a gente poder conversar e trocar uma ideia. Tô pedindo que vocês comentem pra gente poder discutir um pouquinho a respeito dos assuntos. E o goleiro Emiliano Martinez, do Aston Villa, tá sendo posto no mercado. Emiliano Martinez. Gente, eu tô no estúdio, tô com equipamento aqui, interface, microfone dinâmico, tudo para poder cortar qualquer ruído externo, mas um camarada lá fora ligou o cortador de grama e tá cortando a grama, que chega, tá vindo o cheiro da gasolina aqui dentro do estúdio. É impressionante. Então deve estar vazando um zumbido aí no fundo, é do cortador de grama, tá? Provavelmente ele tá até cortando a grama aqui da minha casa. Tá cortando, mas eu não pedi nada. Mas sabe como é que é, né? As coisas aqui são assim. Vamos lá. O Emiliano Martinez, goleiro da Argentina, está na Copa do Mundo, né? Para quem tem curiosidade para ver qual é o potencial desse goleiro, tá aí, assista a Copa do Mundo, as partidas da Argentina. O Aston Villa já o colocou no mercado. Custa 5 milhões de euros, baratíssimo, cara, baratíssimo, goleiro de 33 anos. Tem o monitoramento de outros clubes, há quem diga até que a Juventus está olhando, mas é tudo meio que especulação e tudo mais. A pergunta que fica é: o Flamengo poderia ir atrás do Emiliano para poder, enfim, botar o Rossi no banco e de fato botar o nosso querido Ventura como terceira opção? A galera não tá muito simpática ao Rossi, não. E com relação ao André Ventura, confiança zero, cara.
né? Não sei se aquele tribunal de condenação rubro-negra está sendo muito ávido acerca desses atletas, mas a verdade é que o Flamengo passou por um período de instabilidade nessa reta final de primeira perna de temporada. Tá aí, Emiliano Martins. Agora, o único entrave acerca de contratar o Emiliano é o seguinte: primeiro, a própria vontade do goleiro. Será que ele gostaria de voltar à América do Sul e servir ao Flamengo? Nada indica, né, qualquer coisa sobre tal. Outra, pior, o salário do malandro. O cara ganha cerca de 7 milhões de euros anuais, aproximadamente 41 milhões de reais, somando tudo, o que dá uma faixa salarial de 3 milhões e meio. Goleiro ganhando 3 milhões e meio de reais é muita coisa, muita coisa. Salário de goleiro no Brasil não pode chegar sequer a 1 milhão. Raros são os goleiros que recebem 1 milhão. Eu acho que o Rossi ganha papo de 600 e poucos mil. É isso que o Flamengo paga, cara. Diego Alves ganhava 600 e tantos mil. É tudo isso, entendeu? Não tem essa parada de goleiro no futebol brasileiro ganhar 1 milhão e meio, 2 milhões. Não existe isso. Mas no caso do Emiliano Martins, se ele viesse para o Flamengo teria que bater esse teto aí de 2 milhões. É um salário altíssimo para goleiro. 2 milhões. Mas ainda assim ele teria que abrir mão de 1 milhão e meio. Tu imagina? Ganha 3 milhões e meio, abre mão de 1 milhão e meio para jogar no Flamengo. Não sei se o goleiro aceitaria essas condições não, mas tá aí, Emiliano Martins, mais um nome. Sobre Paulo de Bala não, sobre Thiago Almada, a gente vai seguir acompanhando. Há notícias fortíssimas que o Flamengo sim deve contratar o meia. Vamos observar. Sobre a situação física do Arrascaeta, continuamos acompanhando, estamos falando todo dia através dos vídeos, das lives. Vamos ver como é que tá a recuperação do uruguaio. O Flamengo mandou lá o fisioterapeuta para grudar no uruguaio, para fazer com que ele não saia muito da curva. Agora, meu irmão, é só ficar atento. Do mais, gente, é isso. Neste vídeo, são esses os assuntos. Vocês viram que tem bastante provocação. E agora é só trocar ideia comigo. Sou Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro, apaixonado, muito bem casado. Bora para mais um conteúdo, porque as coisas não podem parar de jeito maneira. Valeu, tamo junto, SRN. Boa. Cancela, meu querido.